Boa noite a todos, graça e paz mais uma vez. Como é bom, como é maravilhoso nós termos esse momento de adoração, onde nós louvamos ao Senhor e exaltamos o nome dEle. Nós cantamos e contamos as maravilhas do Senhor, reconhecemos a grandeza dEle através dos louvores. E agora nós vamos estar novamente aqui expondo mais um pilar da fé reformada. Nós já vimos em alguns outros cultos outros pontos, e foi algo maravilhoso para nós, porque nós vimos a importância que cada pilar da reforma protestante teve e tem para as nossas vidas. Nós conseguimos olhar o sola fidem, o sola gratia, solus Christus, e hoje nós vamos olhar mais um pilar. E esse pilar é o sola Scriptura. E nós vimos a importância que cada sola representa para o cristianismo, representa para as nossas vidas, representa para a fé cristã. Como nós falamos, é importante cada sola, pois é o que nos dá uma base do quão importante cada uma delas foram no decorrer da história, e principalmente para nos diferenciar da Igreja Católica Apostólica Romana, pois Martinho Lutero ele conseguiu através desse sola mostrar para nós a importância e a centralidade da palavra de Deus. Então hoje nessa noite nós vamos fazer isso, nós vamos relembrar um pouco da história, nós vamos relembrar mais um pilar, e para nós relembrar é importante, como nós falamos, pois muitos que estão se achegando à fé não conhecem, outros acabam se esquecendo e acabam relembrando, e para nós é firmeza. Para nós é firmeza, é segurança. Por isso, nós não negligenciamos esses pontos fundamentais que diretamente nós somos frutos, da reforma protestante. Então esse mês é um mês comemorativo, é um mês de recordarmos a história do cristianismo. E o que nós vamos fazer aqui então é relembrar o sola Scriptura, o quarto pilar, para que nós possamos então dar continuidade na exposição. E então hoje, ao relembrarmos o sola Scriptura, nós vamos ver a sua importância também, porque nós vimos que cada sola, ele representa para nós uma base, um fundamento. E como nós falamos, a palavra sola significa somente, no latim. Então aqui a importância de nós termos somente a palavra de Deus, Então, somente as Escrituras. E nós estamos nos achegando então a 506 anos aí de comemoração pós-reforma protestante, Então é o que nós vamos fazer, que Deus nos dê um direcionar, que o Espírito Santo consiga abrir as nossas mentes para que nós possamos absorver o máximo de conteúdo, pois para nós entendermos cada base da fé reformada, entendemos cada parte das Escrituras, é importante para a nossa caminhada, é importante para nós, e é o que nós vamos fazer então
nessa noite. Bom, o Sola Scriptura, se nós quisermos achar um evento que sirva aí como um marco histórico para a origem aí do conceito, a resposta de Lutero na Dieta de Worms em 1521 imediatamente vem à mente, né? Pois foi nessa ocasião então que o Sola Scriptura passou a fazer um pouco mais de sentido. Ao ser perguntado pela segunda vez se iria se retratar de suas posições expressas ali nas 95 teses, Martinho Lutero respondeu: ao menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Então foi nessa circunstância, foi nesse momento da história que Lutero então ele diz que é somente as Escrituras. As Escrituras é a base aonde nós buscamos a nossa regra de fé e a nossa prática. E Martinho Lutero, ao se posicionar então com as suas 95 teses, ao ser questionado ali no seu julgamento pela segunda vez, ele então responde com essa resposta. Então, para nós, o conceito do somente as Escrituras parte desse evento. E, em outras palavras, Lutero declarou que só aceitaria o que pudesse ser provado pelas Escrituras. E por isso o Sola Scriptura. E quão importante isso é, se isso fosse também levado a sério pela nossa geração. Aceitando Lutero somente as Escrituras, Lutero deduziu que a salvação então era somente pela graça, somente pela fé, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Foi aquilo que nós já vimos, o sola gratia, o sola fidem e o solus Christus, redundando em glória somente a Deus. É o último ponto que nós veremos, que é o soli deo glória. Divergindo assim do que era ensinado na sua época e que era baseado mais ali para o lado da tradição da igreja, das bulas papais e das declarações de concílios. Então aqui está o que Martinho Lutero defendia, a sua posição contra, e como isso afetou todos nós, porque nós somos frutos da Reforma Protestante. Como nós vimos também, então, Martinho Lutero ele era contra aquilo que a Igreja Católica defendia, ou ainda defende, como venda de indulgências, por exemplo, os concílios, as declarações ali, as bulas papais. Então, somente as Escrituras vai contra isso. E, em outras palavras, o conceito de sola Scriptura, ou somente a palavra de Deus, somente as Escrituras, é fundamental para o edifício da teologia da Reforma Protestante. Então aqui nós temos um pouco do contexto histórico do somente as Escrituras, onde foi cunhado então o conceito de somente as Escrituras, o sola Scriptura. Então nós vimos que o sola gratia, o sola fidem, o solus Christus e o sola Scriptura, redundando então depois para o soli deo glória, é maravilhoso.
E Martinho Lutero, com essa posição, ele diz então que só poderia ser convencido do contrário através da palavra de Deus. Martinho Lutero, ele então coloca a palavra de Deus acima da tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, coisa que eles não fazem. A Igreja Católica Apostólica Romana coloca o papado, a tradição, a igreja e depois as Sagradas Escrituras. E para nós, protestantes, nós colocamos a palavra de Deus acima de tudo. E isso norteia a nossa fé, norteia a nossa prática e nos diferencia então das doutrinas erradas. E para nós, nos dias atuais, é importante nós termos o sola escritura também, pois nós vemos bastantes desvios teológicos, muitas doutrinas que não condiz, muitas práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por isso é importante nós entendermos, e como em Provérbios diz que não há nada novo sobre a face da terra. As novas heresias são fruto das velhas heresias, apenas com roupagens novas. Mas esclarecemos um ponto aqui e deixemos bem claro que nós, cristãos reformados, frutos da reforma protestante, quando eu uso a expressão sola escritura ou somente as escrituras, não estou negando que a palavra de Deus, a princípio, foi transmitida de maneira oralmente. Nós sabemos que a escrita veio depois, antes de ser escriturada. Então nós não negamos que o princípio ela foi de maneira oral. Outra coisa, também não estou negando que Deus se revelou à humanidade na natureza, por meio das coisas criadas, pois a própria Bíblia diz que as coisas criadas revelam a glória de Deus e apontam para Deus. Porém, essa revelação geral, embora não salvífica, nós temos que entender isso, né? Então a criação aponta para Deus, porém a revelação geral ela não nos fale da obra salvífica. Outra coisa, nem estou reduzindo a atividade do Espírito Santo nos crentes ao momento da leitura da Bíblia. Nem nego a necessidade de pastores, mestres e evangelistas em nossos dias. Eu também não estou dizendo que a Bíblia é sempre clara em todas as suas partes, e menos ainda que ela é exaustiva. Então essas coisas são importantes para que nós possamos ter essa base importante. Entendemos todo esse contexto da palavra de Deus, nós entendemos como Deus falava, nós entendemos qual é a maneira que Ele se manifestava, nós entendemos todos esses detalhes e não negligenciamos nenhum deles. Quando os cristãos reformados declaram o sola escritura, eles estão dizendo fundamentalmente que Deus falou através dos séculos, através de pessoas que Ele escolheu e inspirou, na qual Ele se revelou e revelou a sua vontade para o seu povo, se encontra agora somente nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, e em nenhum outro lugar. É isso que nós queremos dizer. Outra coisa, esta revelação escrita é suficientemente clara em materiais pertinentes à salvação, à santificação do seu povo, e suficiente para que se conheça Deus e a sua vontade. Isso para nós significa que tudo que Deus queria revelar ao seu povo, tudo que nós precisamos para
conhecer Deus, a vontade de Deus, nos amoldarmos a Ele, tudo que nós precisamos é da palavra de Deus. Não precisamos de outra coisa e negamos também qualquer outra fonte de inspiração, pois fazendo assim nós temos uma segurança, nós temos uma base importante. Então, só a Escritura para nós é algo fundamental, não só para nós, mas como os reformadores da época, como Lutero. Pois nós vimos que quando Martinho Lutero ele prega as 95 teses ali na porta da igreja do castelo de Wittenberg, ele estava se opondo a doutrinas que a palavra de Deus não ensina. Ele estava sendo ali firme, ele estava se posicionando e chamando também os estudiosos daquela época a se posicionarem contra as doutrinas que não são de acordo com a palavra de Deus. E quão bom e necessário é também para a nossa geração que nós tenhamos a mesma atitude de Lutero, que você que está aqui hoje, e você também que está vendo esse vídeo, possa ter essa questão contigo. Será que tudo que as denominações estão praticando está de acordo com a palavra de Deus? Será que você consegue pesar todas as práticas? Será que você consegue fazer este julgamento necessário? Que você possa ter então o sola Escritura firmado em seu coração. Em outras palavras, o sola Escritura significa que a única regra de fé e prática para os cristãos são as sagradas Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, pela simples razão de que elas, e somente elas, são totalmente inspiradas por Deus. A tradição oral, os pronunciamentos dos concílios e líderes religiosos e as opiniões de teólogos não são. Então isso é importante. Às vezes, até um teólogo, até bem conhecido, possa ter alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Por isso, Martinho Lutero, ele renegava as bulas papais, as bulas, alguns concílios. Ele entendia isso. E para nós, o sola Escritura significa isso. Significa que a única segurança de regra de fé e prática é a palavra de Deus. Pois o que importa para nós realmente é aquilo que a palavra de Deus ensina. E nós vimos que as opiniões dos teólogos, a tradição oral, os pronunciamentos dos concílios e líderes não são. Eles podem ser úteis em nossa compreensão das Escrituras e das origens do cristianismo, bem como nas aplicações de seus princípios às questões de nossos dias, quando não contradizem as Escrituras. Contudo, nenhum deles é a base e o fundamento para a minha ou para a nossa fé e as minhas práticas. É isso que nós temos que ter aqui de segurança. Assim, eu não tenho nenhum problema em aceitar uma tradição oral, desde que se possa demonstrar que ela tem origem no ensino dos apóstolos. Da mesma forma, aceito os ensinos dos pais da igreja e desse período tão importante, que comprovadamente estão de acordo com os escritos do Novo Testamento. Então veja, quando nós falamos sobre somente as Escrituras, não é que nós não tenhamos outras bases de fundamento. Porém, para nós, o que realmente importa não é o que algumas dessas coisas dizem, pois às vezes pode conter erros, e nós preferimos simplificar
com a palavra de Deus. E quando nós olhamos a história, o que nós podemos ver é sempre assim. Nós sempre vemos os bons teólogos, excelentes, muitas das vezes divergindo em alguns pontos. E nós sempre caminharemos de mão dadas com cada um deles, enquanto eles estiverem de mão dadas com a palavra de Deus. A partir do momento em que eles soltam as suas mãos das Sagradas Escrituras, nós também soltamos as mãos deles. Pois enquanto eles caminharem lado a lado, de mão dadas com a palavra de Deus, não haverá nenhum problema para nós em aceitar os seus ensinos, os seus estudos. Mas, como nós sempre vemos, em algum ponto, alguns sempre, até mesmo pelo próprio Deus, acaba aí mostrando que são homens, são falhos, porque vão tão bem em algumas questões e às vezes deixam a desejar em outras. Porém, dito isso, amados, nós ficamos sempre com a palavra de Deus, pois só ela pode ser a nossa regra de fé e prática. Assim, eu não tenho problema, como eu falei, com essas coisas, desde que estejam alinhados com a palavra de Deus. Da mesma forma, agora, o que nós temos que ter em mente, olhando a palavra de Deus? Nós, da mesma maneira, em sentido de revelações e profecias, que pretendem adicionar alguma coisa às Sagradas Escrituras, ou que as contradizem, são, como dizem Jeremias, meros sonhos e ilusões de profetas que não têm o Espírito de Deus. Separei alguns versículos para nós lermos, para que nós possamos ter uma base do que Jeremias está falando. Mas o texto é muito longo e depois vocês podem estar meditando em vossas casas. Diz assim o versículo 17 do capítulo 23: dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Então assim profetizam os falsos profetas. O versículo 26 ao 28 diz assim: até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tenha sonho, conte-o como apenas sonho. Aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Então nós vemos que esse negócio de sonho, revelação, não é de hoje, vem desde lá de trás. E Deus sempre está nos alertando, e Deus sempre está dizendo para nós tomarmos cuidado, pois o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. E olha que interessante, esses profetas, eles profetizaram paz, eles profetizavam sonhos, eles faziam com que o povo errasse. Então nós temos que entender que naquela época, quando eles sonhassem, era para contar como apenas sonhos, mas eles faziam dos seus sonhos regra de fé e prática. Isso é comum em nossos dias. Como nós falamos, as pessoas acabam se afastando da palavra do Senhor. Olha que interessante, em Colossenses capítulo 2, do versículo 16 ao 19, olha o que diz: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou do dia de festa, ou da lua nova, ou sábados,
porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, e o crescimento que procede de Deus. Então veja que também no Novo Testamento nós vemos que as pessoas estavam sendo enganadas pelos falsos mestres. Veja, Paulo está dizendo aqui uma coisa muito importante. Vê que esse negócio de adorar anjo, ver anjo, se prostrar, não é uma doutrina nova. Há igrejas por aí que eles colocam uma cadeira de um lado para um anjo, uma cadeira do outro lado para outro anjo, e eles adoram os anjos. Veja, desde aquela época isso já acontecia. Paulo está dizendo, olha, tem até um pretexto de humildade, né? O culto dos anjos. Outras pessoas adoram dar ordem para os anjos. Você já deve ter visto isso em algumas denominações. O pregador diz, Deus coloca um anjo aqui no altar, Deus coloca um anjo não sei aonde, Deus coloca um anjo não sei aonde. Até parece que está escalando um time de futebol, né? Cada um na sua função, dizendo para ele, não, a Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos e não nós. Então olha que interessante, tem até um ar, né, um misticismo, e isso faz parte de vários cultos em várias denominações. É só dizer que tem um anjo com a bandeja na mão, é só dizer que tem um anjo no meio do povo, e então eles começam a entrar em transe, em êxtases, e começam a fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Veja, nós vimos até aqui profetas que profetizam seus sonhos, profetas que falam do seu próprio coração, quando Deus não falou, eles falam em nome de Deus. Veja que a maioria das seitas são assim. A maioria das seitas, eles dizem, não, eu tive um sonho, Deus me revelou algo. Veja, Deus agora me trouxe uma visão que não está em nenhum outro lugar. Deus falou comigo, um anjo veio até mim. Então veja que esse negócio de adoração a anjos é terrível. Eles existem, porém, quem dará ordem aos anjos? O próprio Deus. E eles têm a função dele, assim como nós temos a nossa. Então veja que desde os tempos antigos, e Paulo está aqui dizendo, ó, ninguém se faça árbitro de vós, com relação a festas, sábados, dias, comidas e bebidas. Ninguém se faça de árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Então, amados, é claro que aqui tem um contexto muito mais profundo, e nós poderíamos nos aprofundar muito aqui, mas porém nessa noite o que nós queremos falar, o que nós queremos mencionar é o sola escritura. Não devemos fugir da centralidade da palavra de Deus. É por isso que nós temos que entender isso. É por isso que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser explicada, ela tem que ser aplicada. É por isso que nós não podemos negligenciar a importância da palavra de Deus, pois quando a palavra de Deus é removida, logo surgirão falsos ensinos para todas as coisas. É claro que não vamos encontrar o slogan sola escritura na palavra de Deus, não, assim como outros termos também, mas o sola escritura, pelo menos não como uma frase ou declaração, nós não teremos isso, mas existem evidências claras o suficiente para aceitarmos que, ao dizer que a sua consciência
estava cativa somente à palavra de Deus. Lutero estava expressando um princípio amplamente exposto nas Sagradas Escrituras. E é isso que nós sempre temos que ter em mente, como uma doutrina, como um posicionamento. Martinho Lutero, ele entendia que a palavra de Deus era o que norteava a sua fé. Ele entendia que toda a prática da igreja deveria vir da palavra de Deus, deveria vir dos ensinos de Cristo, deveria vir dos ensinos dos apóstolos. E quão isso é importante para os nossos dias também. Faça você um autoexame. Veja se aonde você congrega, aonde você frequenta, as bases daí surgem do solo Escritura. Vê se as doutrinas vêm dos ensinos de Cristo. Vê se essas doutrinas vêm dos apóstolos. Porque se não vier, rejeite. Rejeite como Martinho Lutero rejeitou. Martinho Lutero, ele rejeitou as indulgências, as bulas papais, a autoridade do Papa. Ele rejeitou as doutrinas que não estavam condizentes com a palavra de Deus. Por isso nós devemos então rejeitar qualquer doutrina que não esteja de acordo com a palavra de Deus, ainda que essas doutrinas façam chover milagres todos os dias. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, devemos rejeitar, devemos fugir. Por isso, quando nós falamos somente as Escrituras, nós temos que entender que os princípios estão dentro da palavra de Deus. O slogan, sola Escritura, somente a palavra de Deus, nós não iremos encontrar. Mas como nós estamos falando, Lutero e nós entendemos que a palavra de Deus é importantíssima em todos os desejos para nós, em todos os sentidos para nós. E nós temos que entender isso. Nós temos que rejeitar qualquer ensino que não está enquadrado dentro da palavra de Deus. E deveremos ter coragem para nos posicionar, assim como Lutero, assim como você também. Se alguma prática não estiver de acordo, você tem que questionar biblicamente. Martinho Lutero, ele disse: se vocês me provarem pelas Escrituras que eu estou errado, terei prazer em rasgar as 95 teses e queimar todos os meus escritos. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana e os seus inquisidores ali, os que estavam indo contra ele, não tiveram como. Que você nessa geração faça a mesma coisa. Confronte as doutrinas, confronte o que está sendo apresentado para você. E se você não for convencido pelas Escrituras, você deve rejeitar o ensino. É claro, amados, que nós temos agora uma outra coisa muito importante para olharmos. Pois, fora tudo isso que nós estamos vendo, dentro do contexto histórico, nós temos que entender também que em nossa geração há um descaso pela palavra de Deus. Sim, como o profeta Amós certa vez falou, e a nossa realidade de hoje se encaixa perfeitamente nisso. Em Amós capítulo 8, versículo 12 e 21, diz assim: eis que vem dias, diz o Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amados, parafraseando o que Amós diz aqui, essa é a nossa realidade. Você pode entrar em diversas denominações, você pode ouvir no rádio, você pode ver pela televisão, pelo YouTube, você pode ver pelas redes sociais que há uma escassez da palavra de Deus. Sim, às vezes as pessoas falam: venha ouvir a palavra de Deus, ou venha ouvir a voz do Senhor. Mas quando você chega lá, as doutrinas que são expostas nada mais é do que autoajuda,
nada mais é do que dicas financeiras, nada mais é de como você vencer na vida, de como você se sentir bem, pois você é importante. Nada tem a ver com a exposição da palavra de Deus. Há uma escassez, amados, gigantesca da pregação do Evangelho. Se nós levássemos isso a sério, se nós tivéssemos a real consciência, nós, parafraseando o que Amós disse aqui, é uma realidade. Há uma fome da palavra de Deus, há uma sede da palavra de Deus. Veja, é incrível como nós temos hoje a Bíblia em diferentes dispositivos, em tablets, celulares, notebooks, computadores, de maneira física. Porém, amados, a palavra de Deus nunca foi tão renegada e rejeitada pelas pessoas como em nossa geração. As pessoas não têm prazer em lê-la, as pessoas não gostam de lê-las, as pessoas não se atêm à palavra de Deus, as pessoas têm avesso à palavra de Deus, à Bíblia. As pessoas não leem, não meditam, passam horas a fins. As pessoas passam horas a fins em outras coisas. Elas passam horas a fins em cinemas, assistindo filmes de 2 a 3 horas. E isso não a cansa. Elas vão em teatros, elas vão ao shopping, ficam andando cerca de 2, 3 horas no shopping, e isso não cansam elas. Os jovens ficam nos videogames, em plataformas como TikTok, como Instagram, passam horas a fins vendo vídeos, mas não têm paciência para meditar na palavra do Senhor. Alguns passam horas na frente da televisão, vendo seus jogos, vendo as suas corridas, vendo as suas minisséries, vendo as suas novelas, mas não conseguem ficar horas à frente da palavra de Deus. A nossa geração aprendeu a maratonar as suas séries prediletas, contudo, não consegue maratonar na palavra de Deus. Acham um peso, um fardo em lerem as suas Bíblias, e com isso é terrível sabermos que a palavra de Deus está sendo muito deixada de lado, está sendo renegada, está sendo deixada de lado. As pessoas não dão o devido valor à palavra de Deus. A palavra de Deus não tem um peso para essas pessoas. Amados, deixe-me lembrar uma história de um pregador puritano. Será muito importante para a nossa geração. Esse puritano chamado John Roger, de 1620, certa vez em Dedham, quando ele, John Roger, pressionou os seus ouvintes por estarem negligenciando a palavra de Deus, a Bíblia. John Roger personificava Deus para o povo, dizendo-lhes as seguintes palavras: bem, tenho-vos confiado há tanto tempo a minha palavra, a Bíblia, e ela jaz na casa destes ou daquele, coberta de poeira e teias de aranhas, e não vos incomodais em dar-lhes ouvidos. É assim que usais a minha Bíblia? Bem, não tereis mais a minha Bíblia. Então ele, John Roger, tomou a Bíblia da sua almofada, como se estivesse retirando-a deles, e imediatamente voltou-se para eles e personificando o povo diante de Deus. John Roger, caindo de joelhos, exclamava, clamando e rogando de maneira bastante veemente: Senhor, Senhor, o que quer que faças conosco, não nos tire a tua palavra, não nos tire a sua Bíblia de nós. Senhor, mata os nossos filhos, mas não tire a tua palavra. Queime as nossas casas, mas não tire a tua palavra. Destrói os nossos bens, mas não tire a sua palavra. Mas poupa-nos, ó Deus. Faça o que quiser, mas poupa-nos a tua palavra, a Bíblia. Não retires de nós a tua Bíblia. E então, novamente,
ele personificou a Deus para o povo, dizendo: vós dizeis assim, bem, eu vos testarei um pouco mais, e aqui está a minha Bíblia para vós. Verei como a usareis, se a amareis mais, se a observareis mais, e se a colocareis mais em prática, vivendo de acordo com ela. Amados, houve pranto, houve choro, houve uma comoção. As palavras deste homem foram direto, não somente aos ouvidos daquelas pessoas, mas foi ao coração. O Espírito Santo quebrantou muitos naquele dia. E hoje eu quero que essas palavras de John Roger também pesem em seu coração, que não fique aos seus ouvidos. Veja como você tem negligenciado a palavra de Deus. Veja como você tem trocado a palavra de Deus por outras coisas. As pessoas não conseguem ficar em um culto onde a palavra de Deus é pregada durante 1 hora, mas elas conseguem ficar na frente de um filme, de qualquer besteira, 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas, e elas não ficam enfadadas, cansadas. As pessoas gostam de ficar em shoppings, em parques, gostam de fazer as suas atividades físicas, mas elas detestam ficar diante da palavra de Deus. E estes muitos se dizem cristãos, e esses muitos dizem-se filhos de Deus, porém não amam a palavra de Deus, não se colocam diante da palavra de Deus. A palavra de Deus não há tempo, não há espaço na vida de muitos. Veja o que John Roger fez. Essa noite, esse é o dia, Deus está falando com você. Olhe para a sua Bíblia hoje, e se Deus a retirasse de você, se a Bíblia ela fosse tirada, como o profeta Amós falou, haverá um dia que haverá sede da palavra de Deus, fome da palavra de Deus. As pessoas andarão de um lado para o outro e não encontrarão. É o que está acontecendo. Amados, isso é um alerta para a nossa geração. Quanto tempo você passa diante da palavra de Deus? Quanto tempo você se dedica à leitura? Quanto tempo você se entrega à palavra de Deus? O quanto da palavra de Deus ocupa a sua mente? Veja que outras coisas têm ocupado a sua mente, o seu coração. Veja o que John Roger fez com a sua igreja, com as pessoas que o ouviam. E hoje nessa noite é igual, amados. Em 1620 aconteceu isso. Em 2023 eu trago as mesmas palavras a vocês. Que hajam somente as Escrituras, que haja um retorno à palavra de Deus. Como nós falamos, a reforma protestante era um retorno às Sagradas Escrituras, e nós devemos fazer isso o mais rápido possível. Sim, amados. Para quem quiser depois consultar, deixarei alguns versículos a mais, para que você possa ver a centralidade da palavra de Deus, o quão ela é preciosa. A palavra de Deus vale mais do que ouro, vale mais do que prata. A palavra de Deus é um tesouro inestimável. E muitos têm negligenciado, muitos têm deixado de lado. As pessoas têm totalmente aversão a essa palavra. Porém, olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, 14 e 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a sua infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja como isso é importante para nós. É Paulo falando para Timóteo a importância da palavra de Deus, a centralidade, a utilidade dela. Veja, a palavra de Deus para nós é a nossa regra de fé e prática, amados. Nada mais é.
Em 1 Coríntios 14, 37 e 38 vai dizer: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém ignorar, seja ignorado. Veja, assim como as pessoas acabam ignorando a palavra de Deus, nós devemos ignorar qualquer ensino, qualquer prática, amados. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é importante, e isso nós temos que ter em mente. Quero deixar alguns versículos para que vocês possam ler depois. Só vou citá-los rapidamente, mas que você possa anotá-los e que você possa meditar. Em 1 Tessalonicenses 4:8, 2 Tessalonicenses 3:14, 2 Pedro 3:15, 16, Salmos 19, 7 ao 9, Isaías 8, do 19 ao 20, João 10, 35, Romanos 15, 4, Hebreus 4, 12 e Apocalipse 22, 18 e 19. Amados, há outras, mas estas bastam para que possamos mostrar que, primeiro, há uma clara consciência do conceito da Escritura como sendo o meio pelo qual Deus fala. 2. As Escrituras são consideradas, portanto, como autoridade final nas coisas concernentes a Deus, a nossa relação com Ele e com os outros. 3. Que nenhuma outra fonte da autoridade pode ser colocada ao lado das Escrituras. Amados, aqui está para nós algo muito importante. Amados, aqui está para nós algo muito importante. É em passagens assim que os cristãos reformados se baseiam para dizer que somente nas Escrituras que Deus nos fala de maneira autoritativa e final. E, portanto, nossa consciência está cativa não somente a elas. Nossa consciência está cativa somente à palavra de Deus, como o apóstolo Paulo fala. Então, amados, como é importante isso. Como é importante o sola Escritura, o quão poderoso é esse escudo, quão maravilhoso é podermos caminhar pelo caminho, pois o salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, e é isso que nós temos que ter em mente. Então, amados, hoje nessa noite, nós queremos deixar bem claro que o sola Escritura é importante para a igreja. O sola Escritura é importante, amados, para o cristão. E isso norteia a nossa fé. Isso norteia o nosso caminhar. Por isso, amados, quão importante é para nós entendermos o sola Escritura. Pois uma coisa fundamental para nós, o apóstolo Paulo deixa bem claro, é a centralidade da palavra de Deus. Não devemos abandoná-la, não devemos negligenciá-las, amado. Não devemos abandoná-la, não devemos negligenciá-la, não devemos fazer como na era das trevas. Amados, hoje há uma era das trevas também, pois, como nós falamos, a Bíblia está de fácil acesso, porém, é um acesso que os homens não amam. Por isso, amados, hoje nessa noite, a nossa oração é que o sola Escritura seja uma realidade na vida de cada cristão. Que o sola Escritura seja uma realidade em cada igreja protestante, em cada igreja, em cada denominação, que é fruto da reforma protestante, iniciada por Lutero, o pai da reforma protestante. E para nós, amados, que nós possamos fazer isso com pulsos firmes, que nós possamos olhar para tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus e nos opor, e nos levantar como homens valentes da palavra do Senhor, e então denunciar e expor as falsas doutrinas. Pois hoje na nossa geração há um certo desdém da nossa parte ao tal do politicamente correto.
E quando nós olhamos para que Jesus falou dos falsos mestres, para o que os apóstolos falaram dos falsos mestres, nós devemos fazer a mesma coisa. O apóstolo Paulo diz que seja anátema qualquer um que se levante e expõe um outro evangelho que não seja aquele que nós já pregamos. Então, amados, anátema seja maldito. Então, qualquer ensinamento que não esteja em correlação e esteja de mãos dadas com a palavra de Deus, que seja maldito, que nós possamos expor esses erros, que nós possamos então denunciá-los e combatê-los com a palavra de Deus. É tudo que nos resta, amados. Então que nessa geração Deus levante homens e mulheres que amem a palavra de Deus e que não fiquem em nenhum lugar onde a palavra de Deus não seja amada pelo pregador. Pois a pior coisa é quando você vê um pregador que não ama a palavra de Deus. E quando nós falamos de amar, falamos de lê-la, expô-la, explicá-la e aplicá-la de maneira correta, de maneira dos ensinos de Cristo e dos ensinos dos apóstolos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, que Deus nos dê a sua graça nessa noite. Pai amado, obrigado, Jesus, pois nós aprendemos, ó Pai, que a sua palavra, somente ela é importante para nós, ó Pai. Ela é a nossa regra de fé e prática. Vimos, ó Deus, que qualquer ensino teológico, qualquer ensino, ainda que faça chover milagres, se não estiver de acordo com a tua palavra, devemos, ó Pai, rejeitá-los. Por isso, Deus, a minha oração é que o Senhor, ó Pai, levante homens e mulheres que amem a tua palavra e que rejeitem tudo aquilo que não provém dela, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Amém.